Olá, meninos, bom dia. Aqui é o professor Cristiano. Estou gravando essa aula aqui para a gente fixar mais o conteúdo com relação à formação de identidade e relações de poder na sociedade moderna. Hoje nós trabalhamos palavras relacionadas à etnia, raça, minoria, quantitativo, qualitativo, a questão da cultura popular, a questão da cultura erudita. E todas essas questões nós vamos trazer agora para tentar entender e fixar um pouco mais essa ideia dessas nomenclaturas, principalmente a nomenclatura relacionada a gênero, né? Defini-la de uma forma muito mais concreta, que não é apenas uma questão biológica, e sim um conjunto de ideias e representações acerca do que vem a ser o masculino e acerca do que vem a ser o feminino. Então, foge daquele quesito masculino e feminino, tá? É uma construção que parte de valores genéricos. Então, existem várias definições nesse conceito do que vem a ser o gênero. Mas, antes de tudo, quero que vocês entendam uma coisa, que gênero não é apenas uma questão biológica, é um conjunto de ideias e representações acerca do que vem a ser masculino e feminino. Existem homens no corpo masculino, mas que não se sentem do gênero masculino. Existem mulheres no corpo feminino, mas que não se sentem do gênero feminino. Então, por isso que a definição ela é clara. Ela diz que é um conjunto de ideias e representações acerca do que vem a ser o masculino e o feminino, né? Hoje também trabalhamos a ideia do que vem a ser etnia, né, no conceito étnico, né, onde a gente traz a etnia sempre relacionada ao conceito antropológico de cultura, mas etnia é um grupo de pessoas com especificidades culturais e sociais e ou geográficas, noção de pertencimento a um determinado grupo, né, a um grupo social, todos envolvidos em um sistema de valores. Então, eu posso ser um brasileiro, mas ter uma proximidade étnica muito forte com a cultura japonesa. É por aí que tem que se definir e entender o que vem a ser o termo etnia, certo? Já o termo raça, ele é um termo um tanto quanto polêmico. Por quê? Porque ele é carregado de nomenclaturas e essas nomenclaturas foram apropriadas no elemento colonial. A nomenclatura raça ela foi apropriada para se estabelecer uma hierarquia social, principalmente relacionada a quesitos diretamente ligados às questões fenotípicas, ou seja, a cor da pele ela foi um determinante muito forte nesse conceito de criação de nomenclatura, muitas vezes pejorativa, do elemento negro para justificar a dominação branca sobre esse negro. Olha o que ele diz aqui, ó, a raça, termo apropriado pela biologia, carregado de nomenclaturas, usado posteriormente para estabelecer uma hierarquia social, solidificando o racismo, né? Kembegre Munanga, um antropólogo congolês, que traz uma ideia de que para se superar esse conceito de raça, estabelece uma nova ordem de comportamento chamado multiculturalismo, que é a coexistência de vários grupos sociais, culturais, que habitam o mesmo espaço, ou seja, eles coexistem, eles existem respeitando os limites e ampliações de conceitos de cada cultura, certo? Aí, agora, para entender um pouco a palavra preconceito, discriminação e segregação, que está diretamente ligado, né, que hoje não deu tempo da gente trabalhar isso com muita ênfase, mas quando se fala de preconceito, o preconceito ele é um estereótipo negativo sobre um grupo ou um indivíduo. O que eu quero deixar claro aqui? Que a palavra preconceito, discriminação e segregação, elas são usadas, né, são elementos com sentidos, principalmente no campo da prática e do conceito, diferente. Por exemplo, preconceito é um estereótipo negativo sobre um grupo ou indivíduo, sempre presente no discurso, nem sempre na ação. Então, você pode estabelecer falas preconceituosas, mas essa fala não parte para a ação, para a agressão. Então, quando se fala preconceito, muitas vezes ele paira no campo das ideias e no campo de um preconceito estabelecido por você mesmo antes de conhecer uma determinada cultura. A discriminação, ela já é um grau mais elevado de preconceito. Por quê? Porque ela está no campo da ação, né? Então, eu coloquei aqui o preconceito, por exemplo, o nordestino, né, que migra de uma região do Nordeste para o Sudeste, ele já chega no Sudeste com determinados estigmas, né, que são criadas dentro dessa ideia de preconceito. A discriminação, ela já é no campo da ação, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, mulheres com filhos no campo do trabalho, ou seja, mulheres que têm filhos sentem uma dificuldade muito grande em encontrar emprego. Isso é o quê? Isso é um elemento discriminatório, né, dentro dessa ideia de um sistema produtivo capitalista. Um preconceito. A discriminação, ela já é o preconceito em ação.
O preconceito, muitas vezes, ele para no campo das ideias. A discriminação, ela já é você colocar o preconceito em prática, e aí você discrimina, certo? E a segregação? A segregação, ela já é um campo de ideia mais amplo, né? Porque a segregação, muitas vezes, ela é historicamente fundamentada nesse sentido, ó, fronteiras sociais, ideológicas e geográficas, excluindo grupos dos direitos sociais. E aí nós temos, por exemplo, o apartheid, né? O apartheid, ele é um elemento de segregação. Por quê? Porque você estabelece que aquele grupo com aquela determinada característica não tem direito àqueles quesitos sociais. Isso é uma segregação. Você vai separar. E você separa eles, principalmente no campo físico, no caso da cor da pele, né? Em se tratando do apartheid, você separa ele no campo ideológico e comportamental, religioso, como é no caso do nazismo, e você pode separá-los também, segregá-los no que diz respeito a centros urbanos periféricos, ou seja, determinadas regiões ela não tem determinado assistencialismo do Estado porque está geograficamente localizado naquela região. Ou seja, preconceito está no campo das ideias, muitas vezes ele não está necessariamente na ação. A discriminação já é, né, a materialização do preconceito, e a segregação ela já se estabelece no quesito ideológico, no quesito social, no quesito geográfico, ok? Bom, e como que você olha para outra cultura e veio dessa cultura como inferior? Através de um elemento que nós chamamos de naturalização da cultura, que é um problema étnico. O que é a naturalização da cultura? Você é criado num padrão e num modelo de cultura, né? Principalmente no campo social, no campo político e no campo econômico, sobretudo. Então, quando você é criado dentro dessa ideia, todo esse conceito, toda essa cultura foi criada naturalmente dentro de você. Então, quando você se depara chega na fronteira e se depara com outra cultura diferente da sua, você muitas vezes vai julgar a cultura do outro como uma cultura bárbara. E aí é o seu equívoco. E aí você vai buscar de onde que vem isso, né? Qual que é a origem desse meu preconceito? A origem do seu preconceito é a naturalização da sua cultura. Quando você encara a sua cultura como algo natural e a do outro não. Mas é justamente pelo fato de você não ter chegado ali na fronteira da cultura do outro e tentar entender a cultura do outro, né? É o que está dizendo aqui, ó. Isso nos faz olhar para a cultura do outro como uma cultura bárbara. Outro tema que eu trabalhei hoje com vocês, que foi a questão do feminismo, né? Disse até que o feminismo não é contra o homem, e sim contra o machismo. O feminismo é uma corrente, né? É caracterizado como um movimento moderno, porque é uma corrente que tenta pensar a mulher sob uma outra condição, né? Uma mulher que foge daquela condição patriarcal, de sociedades patriarcais, onde a mulher tem que necessariamente se casar, tem que necessariamente ter filhos, tem que necessariamente trazer uma ideia cristã de submissão ao homem, ou seja, coisas que dentro desse conceito feminista, ele tenta trazer uma ideia de respeito entre homens e mulheres. Né? O feminismo ele não é uma crítica ao homem em si, mas crítica ao machismo, de que o direito entre eles são diferentes, né? De que existem dois pesos e duas medidas nessa relação. Então, o feminismo ele é muito mais um movimento de emancipação dessa mulher moderna do que uma agressão ao homem em si, certo? A questão das minorias. Falei da questão da minoria no campo quantitativo e no campo qualitativo. O que significa isso? Quando se fala de quantitativo, ou seja, de quantidade, refere-se a subgrupos marginalizados ou privilegiados. Então, nós podemos ter um grupo, né, quantitativo no que diz respeito a número e ser maioria, né, em grupo. Mas pode ser quantitativo e ser beneficiado, privilegiado e ser minoria. Então, veja bem, quantitativo refere-se a subgrupos marginalizados ou privilegiados, em quantidade, em maior número ou menor número. Quando se fala no quesito quantitativo, é mais um elemento sociológico, ou seja, ocupam menos da metade da população. Aí é um elemento de minoria no campo quantitativo. Quando se fala qualitativo, de qualidade, a gente está falando no campo político, né? No campo de dominação política. Então, de dominação política, como, por exemplo, no apartheid, no campo quantitativo, ou melhor, no campo qualitativo, no apartheid, era o grupo, em menor número, qualitativamente, que dominava, quantitativamente. Então, o apartheid, ele é um exemplo típico dessa relação qualitativa, que o elemento qualitativo vai sobrepor o elemento quantitativo. Em que sentido? No sentido de que os brancos, mesmo sendo minoria, tinham maior poder político do que os negros, então eles eram considerados maioria, porém no poder político, não em quantidade. Olha isso aqui.
qualitativo. No conceito antropológico, a diferença está em termos quantitativos, mas, né, não está em termos... de novo, repetindo, no conceito antropológico, a diferença está em termos quantitativos. Mas, na relação entre os subgrupos, esquecendo a quantidade, os números, obviamente, o grupo dominante é a maioria e o dominado é a minoria. Mas o dominante, quando fala dominante, a gente não está falando em quantidade, e sim em qualidade. Então, qualitativamente, no campo da qualidade, quem era a maioria no quesito apartheid? Os brancos. Por quê? Porque tinham maior poder político. Isso no quesito antropológico, não no quesito sociológico. Então, o apartheid, apesar de ter um grupo minoritário, que eram os brancos, qualitativamente eles dominavam. Por quê? Porque tinham maior poder político. Questão da cultura, né? O que significa essa cultura popular? Só uma breve revisão da aula passada. A cultura popular, ela é produzida no interior das comunidades, ela é vivenciada fora das instituições, ela é espontânea, ela é transmitida pela oralidade, ela é lúdica, ela é anônima e não necessita de aprendizagem formal. Isso aqui é uma revisão da aula da semana passada, certo? A cultura erudita, olha só, ela é produzida pela elite, ela é produzida para a elite, não é anônima, ou seja, ela tem um registro, ela tem um autor, ela é submetida a padrões tecnicistas e ela não é transmitida necessariamente pela oralidade. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. A questão da cultura dominante e da cultura dominada, ela está diretamente ligada àquele que tem o maior poder político. Olha só, cultura dominante. Cultura produzida por um grupo social hegemônico, onde a mídia, que vai ser controlada por esse grupo social hegemônico, esse grupo, muitas vezes, ele vai criar padrão, ele vai criar paradigma, modelo de cultura a ser seguida, né? Então, ele acaba sendo uma cultura dominante, uma cultura no conceito das grandes mídias. Já a cultura dominada é uma cultura produzida por um grupo social subalterno. E não significa que essa cultura dominada ela é uma cultura que não se deve valorizar ou que é uma cultura que não tem expressão. A cultura dominada, em sua grande maioria, ela lida diretamente com a sua realidade, por exemplo, como é o funk. O funk é um estilo de música que fala da realidade daquele garoto do morro que lida com violência, com limitações e com uma sexualidade exacerbada. Então, quando se fala dessa cultura dominada, muitas vezes essa cultura dominada é uma cultura periférica, mas não quer dizer que são dominados no quesito quantidade, ou seja, estão em menor número. Muito pelo contrário, muitas vezes a cultura popular, e muitas vezes não, em sua maioria das vezes, a cultura popular ela é muito mais ampla, ela tem uns tentáculos que alcançam lugares que a cultura erudita, ou seja, que a cultura dominante não alcança. Ok? Obrigado, meninos. Essa aula aqui é a aula para os alunos do segundo ano do Colégio Delos.